Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos de volta para o episódio 2 do quadro Investindo com R$ 100 por semana. Nesse quadro, eu vou fazer duas carteiras com vocês. Essas carteiras vão ser abertas e a gente vai investir juntos. Toda semana, em uma carteira, vamos investir para aposentadoria por longo prazo, 25, 20 anos, 30 anos. Dinheiro a perder de vista ali. A gente coloca o dinheiro para render bem em ativos de qualidade e ativos que a gente não vai ter dor de cabeça. Na outra carteira, dividendos para o médio prazo. É o pessoal que já está numa fase que quer começar a colher os frutos dos seus investimentos. Então, quer colocar em ativos que vão gerar um dividendo, ou aquela pessoa que gosta de dividendo. Ela gosta de ver o pingadinho ali na carteira, né? Então, a gente faz essa carteira de dividendos também. E aqui o foco é também em ativos de qualidade, por médio prazo, né? E também, obviamente, por longo prazo. Mas o foco principal é aquele pingadinho semanal, mensal, trimestral, você vai ficar recebendo na sua carteira com ativos excelentes, tá certo? Vamos lá, pessoal. A gente abre aqui o Gorilla, né, nosso sistema de visualização de carteiras, né, de gestão de carteiras. E nós temos as nossas duas carteiras de investimento, dividendos médio prazo e aposentadoria longo prazo. Hoje, vamos começar pela carteira de dividendos, né? Vamos ver o ativo. Foi uma carteira que não dá para você analisar rendimento ainda, está muito no começo, né? Não faz nem sentido você pensar nisso agora. Mas é uma carteira que temos como posição RBVA 11, né? Foi a primeira transação da gente. E aí eu fiz um ajuste que é o seguinte: nós estamos investindo R$ 100 por semana em cada uma das carteiras. A nossa compra de RBVA custou R$ 99,44. Então o que é que eu fiz? A diferença, 56 centavos, eu coloquei numa poupança aqui, que é um dinheiro que a gente vai deixar acumulado para investimentos futuros. Então imagine, eu estou colocando dinheiro, eu tiro o dinheiro da minha conta corrente e coloco na conta da corretora, R$ 100 por semana. O que eu invisto vira investimento. Mas o que eu não invisto fica lá, aquele restinho. Não? Então o objetivo desse dinheiro aqui na poupança é aquele restinho, né, que vai ficando toda semana. E no futuro, com a soma desses valores, a gente pode comprar um ativo que valha mais de R$ 100. Porque existem muitos fundos imobiliários no Brasil que valem mais de R$ 100 e que precisam dessa diferençazinha para a gente fazer a compra. Tá certo? Então vamos lá, vamos cadastrar a transação de hoje. Né? E hoje, essa carteira de dividendos não vai ser uma carteira só Brasil. Vai ser uma carteira mista, né? Vai ser também internacional. E aí, dessa vez, nós vamos fazer uma compra de um ativo internacional. O ativo que eu escolhi para colocar na carteira essa semana foi o Realty Income Corp, o OU. A transação foi feita no dia de hoje e a corretora é a Charles Schwab. Aí você pode me perguntar, mas e se eu quiser investir nesse ativo do Brasil? Dá? Olha, você tem que checar, se você utilizar uma corretora brasileira, você tem que checar se existe o BDR desse ativo. E aí você poderia comprar o BDR dele pelo Brasil. Você faria a transação em real e seria basicamente a mesma coisa, com a diferença de que você não está tendo o ativo em si, mas sim um espelho do ativo, né? Como se fosse um título que você pode converter naquele ativo, tá? Eu não sou muito fã de BDRs. Uma alternativa que você tem é comprar em corretoras brasileiras que investem no exterior, tipo a Avenue e outras concorrentes, né? Você faz a transferência para a corretora em real e ela converte em dólar e faz a compra do ativo em dólar no exterior. Então você também poderia fazer isso do Brasil na jurisdição brasileira. Eu escolho a Charles Schwab, eu vou ter um vídeo completo sobre essa questão aí de como investir no exterior, né? Porque eu prefiro a jurisdição fora do Brasil, certo? E agora vamos falar um pouquinho também, antes de a gente prosseguir aqui, né? O que é esse fundo, esse REIT, né? Um fundo imobiliário dos Estados Unidos. O equivalente a um fundo imobiliário americano. E aí, eu não vou fazer a análise completa, como vocês já sabem, mas eu vou salientar alguns pontos aqui que eu gosto muito no OU. Né? E por isso que eu fiz a adição dele na carteira essa semana. Primeiro, ele é um rate de 53,2 bilhões de dólares. Se você converte isso para real, é uma empresa praticamente do tamanho do Nubank da vida, do tamanho
do Itaú, talvez, entendeu? Então é uma empresa gigantesca. É uma empresa do top das maiores do Brasil, pra você ter uma noção. Apesar de ser uma empresa gigantesca desse tamanho, foi fundada em 1969 lá na Califórnia. Então essa é uma empresa que nós temos que vai ser do estado da Califórnia. Cada estado dos Estados Unidos é praticamente um país, né? Pelo tamanho da economia e tudo mais. Então a gente está investindo no país dentro dos Estados Unidos chamado Califórnia, tá? Ele é um rate muito bom por dois motivos. E eu considero ele muito bom por dois motivos. Primeiro, a dívida dele é controlada. Rates operam com dívida. Diferente dos fundos imobiliários brasileiros, até hoje está mudando isso, né, nos fundos imobiliários. Mas rates não são como empresa, em geral, que não tem tanta dívida assim, né? Uma boa empresa não tem tanta dívida. Rates operam com dívida, porque eles botam imóvel como garantia das operações que eles fazem. Então, ele pega dívida, compra imóvel, bota o imóvel como garantia, pega mais dívida, compra mais imóvel e assim vai, tá? Apesar de operar com dívida, a dívida sobre o lucro, vamos dizer, sobre a EBITDA desse rate é apenas 6 vezes. Então, seria como se ele conseguisse pagar toda a dívida em 6 anos, se ele quisesse, entendeu? E aí é uma dívida que está, para os padrões dos rates, bastante controlada, ok? E por fim, um fator muito interessante, que é o segundo fator, que ele paga dividendo mensal. Então você tem uma empresa fora do Brasil, gigantesca, com imóveis da melhor qualidade e que vai lhe pagar dividendo mensal, tá bom? E aí a gente fez a aquisição do WOW. Eu vou pegar os valores aqui na Charles Schwab, os valores exatos, né? O preço do rate, a quantidade que nós compramos foi 0,3077. O preço do real dá para deixar assim mesmo, que esse aqui foi o custo em real. Beleza. O custo em dólar foi esse, 17,99. Beleza. Transação cadastrada com sucesso. E aí surge a questão. Vamos esperar atualizar aqui, né? Porque se eu fiz a compra de um rate por 96,64, eu preciso adicionar esses fundos extra na minha poupança, né? Então vou fazer uma nova transação. Aliás, eu posso vir por aqui, fazer uma nova compra de poupança na data de hoje, né? 3,66, 3,36, para fechar os R$ 100 dessa aplicação de hoje, né? Então, com isso, nós fechamos a aplicação da segunda semana, R$ 200, dois ativos, um no Brasil, um no exterior, na nossa carteira de dividendos. Aqui já mudou, já ficou mais legal de ver, né? Você tem aqui um ativo no Brasil, um ativo fora e um pouquinho aquele pouquinho lá na poupança. Com o tempo isso aqui vai ficar muito mais dinâmico, mais bonito, mais interessante, né? E as posições também vão ficar mais dinâmicas. E aí, pessoal, partindo para a nossa carteira de aposentadoria de longo prazo, que é a carteira que a gente quer que mature bem mesmo, uma carteira rendimento máximo, né? Uma carteira de não ficar sacando, uma carteira deixa o dinheiro lá, sentadinho, nos ativos de qualidade e ver o que é que ele rende, beleza? Nessa carteira eu também fiz o ajuste da questão da diferença, né? Então nós tínhamos comprado o PX a 97,83. Então a diferença que era R$ 2,17, eu não consegui fazer o ajuste para deixar em 17 aqui pelo Gorilla, porque eu deixei em dólar. Então eu coloquei 40 centavos de dólar na Charles Schwab. Como vocês podem ver aqui, quantidade de 0,40. Então ficou 2,15. Que é mais próximo também não tem problema não, ok? E aí, agora nós vamos fazer a segunda transação dessa carteira. Vai ser um ativo também nos Estados Unidos, né, também no exterior, e o ativo de hoje vai ser a FAST. Acho que faltou colocar aqui não. Faltou colocar aqui ações no exterior, FAST, Fastenal Company, tá? O que é que eu gosto da Fastenal Company? A transação foi feita hoje pela Charles Schwab também. O que é que eu gosto da Fastenal? Vamos falar um pouquinho sobre ela. E isso não é uma análise completa do ativo e nem recomendação de investimento, nem nesse caso nem no outro, evidentemente, né? A gente está muito mais aqui conversando, estou montando a carteira, você tem que fazer sua própria diligência para entender se esses ativos são adequados para você ou não. Dito isso, o que é que eu gostei? É uma empresa
de MRO. O produto dela é MRO. E aí, MRO seria o quê? Manutenção, reparo e operações, né? Então, é uma empresa que trabalha no setor de manutenção, de reparo e operações de construção, de obras, de serviços, mas não fazendo a obra, não construindo a obra, mas sim com ferramentas, equipamentos, EPI, kits de proteção individual, material de manutenção, caixinha de guardar parafuso, todas essas coisas, certo? E isso parece que no Brasil seria algo simples, né? Mas isso faz com que ela seja uma empresa de 48 bilhões de dólares nos Estados Unidos, para vocês terem noção de como é gigantesco esse mercado para eles lá. O americano tem aquela cultura, faça você mesmo. Então as pessoas compram seus kits de manutenção, tem os seus kits lá de fazer o reparo, tem sua furadeira, tem seus maquinários e tudo mais. Então, por isso, é um setor muito interessante, né? É um setor que não é tão afetado por modinhas, por ondas, né? Por essas ondas que acontecem. Ativo tal vai bombar. O setor não tem disso. É um setor que vai funcionar, né? E aí, é uma empresa de Minnesota, outro estado dos Estados Unidos. Então, a gente tá... Aquela da Califórnia, essa aqui é de Minnesota, tá? De 2015 a 2023, a empresa até teve alguma dívida. Mas essa dívida era irrisória comparada à sua receita e ao seu patrimônio. A dívida era em milhões e a receita é em bilhões. Irrelevante. Hoje ela não tem mais dívida, de 2024 e 2025 ela zerou a dívida, está com mais caixa do que dívida. E para vocês terem uma noção do que eu estou falando, quando a gente diz que vai sentar num investimento como esse e fazer muito dinheiro, essa empresa multiplicou por 160 em 35 anos. Então, se você colocou, como a gente vai colocar, R$ 100, você vai tirar R$ 1.600. 1.600 não, R$ 16.000. Mas se você tiver colocado R$ 100.000, você ia tirar 16 milhões de reais. E assim por diante, né? Então, é um investimento de proporções gigantescas, né? Em 35 anos. Evidentemente que tem que dar o prazo para o investimento crescer e maturar. Mas vamos aqui. Aí, o preço do ativo na compra foi 41,91. A quantidade que nós compramos foi 0,4294. E o preço do real não tem problema, foi 18 dólares. Vai ser mais ou menos o padrão das nossas transações, né? E aí 96,65. Sobrando R$ 3,35 para a gente colocar na nossa poupança, né? E essa poupança em dólar também. Eu vou colocar essa poupança em real. Vou fazer a transição dessa daqui também e deixar as poupanças em real. E aí, quando o valor da poupança em real tiver grande o suficiente, a gente compra um ativo no Brasil para fazer aquela proteção. Eu vou cadastrar uma transação aqui, poupança 3,35. Vou colocar outra corretora que eu gosto, Nubank. 3,35. Com isso, nós fechamos R$ 200 de aporte, segundo aporte da carteira. Beleza? A gente já consegue ver aqui nos nossos aportes, ó, já tem uma... Eu vou juntar esses dois depois, ou vou deixar esse dólar. O dólar já está ali, vou deixar o dólar. Investimento no exterior, a grande maioria, porque nós temos 2 ativos no exterior nessa carteira. Renda fixa e dólar. Ok? Isso tudo com R$ 200. Só R$ 200, né? Para começar. Mais para frente nós vamos aí movimentações interessantes, eventos em portfólio e tudo mais, e vai ficar ainda mais dinâmico. No total, as nossas duas carteiras já estão com mais de R$ 400 de valor. Isso aqui não faz sentido nenhum você olhar de uma semana para outra, mas quando passar 1 ano, 2, 3, vai fazer muita diferença. A gente começa a olhar isso aqui, tá bom? Eu acho que com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu gostaria de agradecer a sua atenção e até semana que vem.